Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre o que é uma conversão ao judaísmo e qual o motivo que nós não podemos indicar alguém para uma conversão ao judaísmo. E na verdade, para se tornar judeu, tem dois jeitos. Ou a pessoa nasce judeu, ou a pessoa se converte ao judaísmo. Para nascer judeu, ele tem que ter uma mãe judia. Não adianta nascer de um pai judeu, tem que nascer de uma mãe judia. Ele já é automaticamente judeu. Quando ele não nasceu de uma mãe judia, mesmo que o pai era judeu, e ele quer se converter ao judaísmo, ele tem que fazer uma conversão kasher, o que a gente chamaria isso hoje de uma conversão ortodoxa ao judaísmo. E isso não é feito no Brasil. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era pequeno, eu me lembro, veio para cá, aqui para São Paulo, o Rav Ovadia Yosef, rabino-chefe de Israel. Ele verificou o Brasil naquela época. O Brasil não tinha a estrutura para que uma pessoa se convertesse ao judaísmo e continuasse judeu, se mantivesse no judaísmo. E ele recomendou de não fazer conversões ao judaísmo aqui no Brasil. E os outros países de língua espanhola, a língua portuguesa é o Brasil, né? Mas nos países de língua espanhola da América Latina também, por um motivo ou outro, também eles têm o mesmo decreto. Então a pessoa tem que mudar de país para se converter ao judaísmo. E a gente não pode nem dar uma carta indicando essa pessoa para fazer a conversão em outro país. Então, por que... Como pode ser que aconteceu uma coisa dessas? Como se... Eu tenho uma ideia minha, que há 500 anos atrás, os judeus de Portugal e da Espanha receberam um ultimátum. O governo falou para eles: ou vocês mudam de país, ou vocês deixam o judaísmo, vocês vão rezar na igreja, fazer idolatria. Vocês se convertem ao cristianismo. Aquelas pessoas que mudaram de país naquela época foram para o Império Otomano, foram para a Síria, para o Líbano, se mantiveram judeus. Aqueles que não mudaram de país, eles se tornaram cristãos. 500 anos depois, os descendentes daqueles judeus portugueses e espanhóis, eles sentem a origem judaica deles. Porque tem toda essa procura por judaísmo em países de língua portuguesa e espanhola e não tem nenhuma procura por judaísmo na Polônia, na Ucrânia, na Romênia, ou na China, ou na Mongólia, ou na Tailândia, ou no Vietnã. Porque eles sentem a origem judaica deles. E por causa desse sentimento, eles querem se converter ao judaísmo. E aí o que a gente fala... Quer ser judeu, tem que mudar de país. A mesma coisa que foi dito 500 anos atrás. Você quer continuar judeu, tem que mudar de país. E essas pessoas, os ancestrais, não mudaram. Agora os descendentes deles têm que consertar isso, tem que mudar de país para ficar judeu. E a gente não pode dar uma indicação também, pelo mesmo motivo que o Rav Ovadia Yosef, naquela época, ele recomendou de não fazer conversões no Brasil, e nós somos proibidos de dar uma carta de recomendação também para alguém ir fazer essa conversão em outro país. Porque, no nosso caso, funciona assim, que para mim fazer um casamento, eu preciso de 2 testemunhas. Então, tem uma tabelinha para verificar se a noiva é judia, se o noivo é judeu, se as testemunhas são judeus. Para serem testemunhas, eu preciso de 2 judeus religiosos, homens acima de 13 anos. Para se casar, se a noiva não é religiosa, o noivo não é religioso, mas eu consigo provar que a noiva é judia, que o noivo é judeu, e as testemunhas têm que ser 2 judeus religiosos, eu posso fazer um casamento aqui no Brasil sem problemas nenhum. Para fazer uma conversão já é outra categoria, é uma categoria de tribunal rabínico, Bet Adin.
E a gente está na categoria... Olha que nós esquecemos. Parabéns, muito obrigado. Desculpa, gente. Muito obrigado mesmo. Já levou tudo, já? Já, né? Já levou tudo. Muito obrigado. Então, esqueceram de trazer para nós os congeladores. Olha que coisa linda, que maravilha. Então, esse era o intervalo sem comercial. Aí, voltando para o nosso assunto. A nossa categoria é educacional. A nossa categoria é escola. Nós ensinamos a todos os valores judaicos, a cultura judaica. Quando se trata de uma conversão, já é um assunto de um tribunal. Ou seja, está escrito na Torá que Kachem Kager, ou da mesma maneira como vocês, como o Ger, nossos sábios aprendem que dessa frase que Ruká, Hat, Elachem Belger, eles aprendem que para alguém se tornar um Ger, para alguém se tornar judeu, alguém que não nasceu de uma mãe judia se tornar judeu, é feito um julgamento, um tribunal rabínico. Por exemplo, uma pessoa que assassinou, como funciona o julgamento? Ele pode ser um herói e ganhar uma medalha por ter salvo vidas, ou ele pode ser um assassino. O que vai mudar o status dele de assassino para herói ou de herói para assassino vai ser o tribunal que vai fazer o julgamento. Então, o tribunal rabínico, ele consegue mudar o status da pessoa. A pessoa não era judeu, foi feito o tribunal determinou que ele é judeu, então agora o tribunal rabínico manda ele para o mikveh, ele mergulha e sai do mikveh judeu. Então, sendo que essa categoria de tribunal rabínico, para fazer uma conversão ao judaísmo, não é autorizada no Brasil, e sendo que essa categoria não tem a ver com a gente está aqui no educacional. Eu fugi, tem duas coisas que eu não quis aprender na minha vida. Uma coisa é como fazer shchita, como fazer abat e kashar. Outra coisa é fazer parte do tribunal. Ou seja, nós somos... o meu assunto é construção. O meu assunto é coisa boa. Fazer casamentos, ensinar alunos. Cada um dos meus alunos é meu filho espiritual. Cada uma das minhas alunas é minha filha espiritual. Então nós fazemos casamentos, nós damos a luz a muitos filhos e filhas espirituais. Mas quando se trata de shchita, de abat e kasher, ou de betadin, de um giur, que depende de um tribunal, o tribunal, o que eles fazem? Contar para vocês uma história, para vocês entenderem o que é um tribunal. Tribunal rabínico. Essa história, não sei se eu cheguei a contar no nosso canal aberto. Eu morava em Haifa, em Israel. Eu morei na Cisjordânia, o governo deu a nossa estrada para autonomia, deram autonomia. Eu tive que mudar para Haifa. Lá em Haifa trabalhei no Heder de Chabad e morava no Kratos Printzak. Quem conhece Haifa sabe onde é Kratos Printzak. Lá um bairro judeu. Haifa é dividida em 3 andares, vamos dizer assim. A parte de baixo é chamada de Air, a cidade. Lá moram os árabes. A parte do meio é chamada de Adar. Lá moram judeus de classe média. A parte de cima, que é o Carmel, moram pessoas muito ricas, judeus ricos. Onde eu morava era antes de entrar na cidade. Era a periferia de Haifa, mas ainda estava abaixo da prefeitura de Haifa, mas era o bairro mais distante da cidade, o bairro barato. Moravam lá só judeus. E tinha um vizinho, e o vizinho, eu tinha certeza que ele era um separadista, mas certeza absoluta. Nunca ia me ocorrer na vida que o meu vizinho era um árabe. A mulher era judia, as meninas, as filhas dele eram judias. Ele ia de kippah preta, rezava no Rabbi David Abuhatzir de Haifa,
tinha Rabbi David Abuhatzira de Nahariya e tinha Rabbi David Abuhatzira de Haifa. Ele rezava no Rabbi David Abuhatzira de Haifa e um dia ele bateu na minha porta, ele falou: "Tô no desespero." Eu falei: "Então vamos lá, o que eu puder ajudar, eu ajudo." Aí ele me contou a história dele. Ele era um palestino de uma aldeia chamada Kfar Tobas, que essa aldeia era do lado de uma cidade judia chamada Ariel. E ele veio ilegalmente, entrou em Israel, foi trabalhar como cozinheiro num restaurante em Haifa, e na profissão dele, ele tropeçou com Mashgiach, o fiscal de kashrut, o responsável pela kashrut da comida, discutiu com ele sobre uma salsinha. Numa salsinha pode ter uma larvinha. E ele perguntou: qual que é o problema com a larvinha da salsinha? E aí o Mashgiach, que é o supervisor de kashrut, começou a explicar para ele o que é Deus, o que é Torá. E esse árabe muçulmano, ele decidiu que ele vai se converter ao judaísmo. Ele gostou muito. E ele tinha se unido a uma mulher judia, e ele tinha com ela 2 filhas. A mulher não era religiosa e ele decidiu que ele deixa o islamismo, ele vai agora se converter ao judaísmo. Ele foi para o Rabbi David Abuhatzira. O Rabbi David aceitou ele na sinagoga dele, ele rezava lá, estudava a Torá. Chegou a hora dele se converter. Ele falou: só que o Rabbanut, em relação a árabes muçulmanos que querem se converter ao judaísmo, ele tem que se converter do lado da cidade onde ele mora. Então, se ele mora em Jerusalém, parte oriental, ele tem que fazer a conversão dele no rabinato de Jerusalém. Se ele mora em Tubas, o rabinato lá é o rabinato de Ariel. Ele falou: agora, como pode ser? Eu vou viajar para Cisjordânia, para essa cidade chamada Ariel, e se Deus me livre, para alguma fiscalização do ônibus e verifica a identidade das pessoas, aí vão me pegar que eu estou sem identidade. Vão me mandar para a minha aldeia, e lá todo mundo já sabe que eu me converti ao judaísmo, porque outras pessoas que trabalhavam no restaurante, eles eram de lá também, e eles já deduraram a ele, já contaram para todo mundo que ele se converteu ao judaísmo, e vão me assassinar. Então ele falou: agora você vai comigo, pelo menos tem alguém para explicar tudo isso. Ninguém vai me acreditar que eu sou um árabe casado com uma judia, tenho 2 filhas em Israel. Quem vai acreditar numa coisa dessas? Você é meu vizinho, você é testemunha. Você vai comigo na delegacia, você não deixa eles me extraditarem. Eu falei: o que eu posso fazer? Eu conheço as meninas vão perder o pai, coitada da mulher vai perder o marido, ele quer se converter, já está rezando na sinagoga. Rabbi David Abuhatzira já assumiu ele. Fui com ele, avisei no trabalho que tinha uma urgência, nunca faltei, graças a Deus, então eles fizeram vista grossa para a minha falta. Fui com essa pessoa, se chamava Asi. Fui com ele, pegamos um microbus, um minibus para Cisjordânia, e quando a gente está indo para Cisjordânia, explodiu um ônibus no meio do caminho, um ônibus de judeus. Entrou lá um terrorista árabe, se explodiu dentro do ônibus. Vai saber o que aconteceu, como o ônibus explodiu, mas era um ataque de terrorista árabe. Geralmente o terrorista, quando ele se explode, ele tem uma equipe. Então tem um que ajudou ele a subir no ônibus, o outro que... Então o exército começou a procurar se tem cúmplices na explosão do ônibus. E eles pararam cada ônibus na Cisjordânia, pararam nosso mini-ônibus. Eu estava sentado do lado desse AC. O soldado entrou com uma M16 preparada assim, apontando a cara de cada um, olhou e não suspeitou. No caso, eu estava sentado do lado dele e não suspeitou que ele é um árabe. Chegamos em Ariel, na cidade, estava lá o Bet Din, Tribunal Rabínico. Na porta do tribunal estava escrito o Seder Yom, a agenda do dia desse tribunal rabínico. Estava escrito lá: Get,
Depois, uma hora de almoço, get é divórcio, né? Então vamos já traduzir para português. Divórcio, 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 divórcio. Uma hora de almoço, divórcio, 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 conversão. Nós éramos os últimos da agenda. E começa o dia, eu falo para o Assi, vamos dar uma volta na cidade. Ele fala, Deus me livre, a polícia está procurando aí os terroristas que explodiram o ônibus e vão me revistar, vão pegar minha identidade e vão me mandar aí para Kfar Tobas. Tá bom, ele está com medo, ele quer ficar lá dentro do tribunal, a gente vai ter que aguentar. Começa, primeiro divórcio, entra ele com o advogado dele, ela com a advogada dela, e ele grita, e ela grita, o advogado grita, a advogada grita, os rabinos gritam. A gente está do lado de fora da porta, ouvindo tudo isso. Eu já sabia lá tudo que tinha acontecido, tudo que ela fez para ele, o que ele fez para ela, e os advogados, e berros e gritos e berros bem israelenses, assim. Sai o primeiro casal com os advogados, todo mundo assim de cara inchada, de choro, de gritos e berros. Entra o segundo casal fresquinho. Ela com a advogada dela, ele com o advogado dele, e aí ele grita, e ela grita, o advogado grita, a advogada grita, os rabinos gritam. Depois de uma hora sai esse segundo casal, todo mundo cara inchada, assim de tanto chorar. Entra o terceiro casal, ele grita, ela grita, os rabinos gritam, o advogado grita. A mesma coisa, sai depois de uma hora, quer dizer, cada round, né, cada round desses, era como uma Deus me livre. E eu estava ficando traumatizado, já falei, Deus me livre, se eu tiver que imaginar o que é um inferno, eu imagino isso. E depois o quarto gueto, entra ele com o advogado dele, ela com a advogada dela, ele grita, ela grita, o advogado grita, os rabinos gritam. Uma hora de almoço, trouxeram almoço para os rabinos dentro do tribunal, eles não tiveram força nem para sair de tão acabados que eles estavam. Depois, mais um gueto, quer dizer, mais um divórcio, nesse mesmo esquema de filme de terror, como os primeiros. E aí chegou depois de 8 horas, com uma hora de almoço no meio, então, na 9ª hora já, entramos nós. Os rabinos estão lá acabados. Eles olham para mim, olham para ele, olham para mim, olham para ele. Eles perguntam, peraí, quem que é o marido, quem que é a mulher? Isso é casamento gay? O que está acontecendo aqui? Aí eu falei, não, que aqui é um caso de um guior, uma conversão. Eles começaram a berrar. Aí eu falei, olha, o Assi, ele é meu vizinho, ele é de Kfar Tobas, aqui do lado da aldeia árabe. Aí que eles berraram, eles falaram, árabe, você explodiu o ônibus, o que você está fazendo aqui? E o Assi começou a chorar, e eu falei, ele não explodiu o ônibus nenhum, eu estava com ele no ônibus, se o ônibus tivesse explodido, eu explodia junto, eu sou vizinho dele, vim com ele aqui, ele tem 2 crianças pequenas. Bekitzo, Baruch Hashem, no fim os rabinos acabaram, começaram o julgamento do Giur. Tivemos que voltar depois mais algumas vezes, e no final ele foi aceito. Ele tinha a carta do Rabbi David Abuhatzira, que ele estudava na sinagoga dele, e o Beit Adin determinou que ele vai se converter ao judaísmo, que ele é judeu. Mandaram ele para o mikve, ele se tornou judeu. Um caso que eu presenciei. Então, Beit Adin, tribunal rabínico, assim, tem nada a ver com a gente. A gente está no educacional, Baruch Hashem, fazendo casamentos, ensinando crianças, ensinando adultos, construindo. O Beit Adin, o negócio deles são divórcios, problemas de dinheiro, briga por assuntos financeiros. É um tribunal. Então não tem nada a ver com a gente. E nós, como educacional, a gente não pode dar uma carta também encaminhando para o tribunal. Para encaminhar para o tribunal rabínico, tem que ser um rabino de tribunal rabínico aqui no Brasil para encaminhar para outro tribunal rabínico. Por isso, muitas pessoas, eles entram nas nossas aulas. Temos um canal aberto com 1000 aulas, Baruch Hashem, muita frequência, uma frequência média de 600 visualizações. E algumas pessoas que estão visualizando, eles não são judeus. Mas, por causa da origem judaica,
das raízes judaicas do Brasil, eles se despertam para o judaísmo. Se eu tivesse esse mesmo canal na Romênia, na Polônia, na Ucrânia, teria me feito uma suástica na porta da minha ONG e não teria ninguém que não é judeu que viesse assistir às nossas aulas. Mas sendo que o Brasil tem essas raízes judaicas, tem frequência nas nossas aulas de pessoas que não são judeus, que eles querem se converter ao judaísmo, eles pedem para a gente uma indicação. E aí nós não podemos dar, por causa desse motivo. Que para dar uma indicação para um tribunal rabínico tem que ser um juiz rabínico, tem que ser um rabino que ele próprio pertence a um tribunal rabínico. Com a gente, vocês sempre estão convidados a estudar, a aprender, a saber, mas indicar para a conversão, isso a gente não pode fazer. E aí voltamos para o assunto da Inquisição, Deus me livre. 500 anos atrás, os ancestrais de todos esses brasileiros moravam em Portugal. E os portugueses falaram, ou você muda de país, ou você vai rezar na igreja. 500 anos depois, a pessoa quer se converter ao judaísmo. O que a gente pode falar? No Brasil não se fazem conversões. Nós, como escola de judaísmo, a gente não pode indicar para conversões. Então a gente fala para a pessoa, olha, você está com atraso de 500 anos, mas ou você muda de país ou você não vai conseguir ser judeu. Então, desejo a todos vocês, nesse Atabá, uma boa viagem, não importa o país para onde vocês vão, pode ser Israel, Estados Unidos, Europa, mas desejo uma boa viagem para todos, mas a gente não tem como indicar. Para dar uma carta para alguém para fazer uma conversão, aí tem que ser um juiz de tribunal rabínico indicando para outro tribunal rabínico. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Continuem com a gente, continuem nas nossas aulas. E muito obrigado pelo seu apoio. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muita alegria. Bekol Tov.